Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre, e foi absolvida pelo pecado. Só que, recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem
o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Que Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós. Quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, e lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude. Porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Estava lá no quintal do outro, eu peguei para mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela conta a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado.
E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados. Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele. Que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. E ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso? Porque você tem dificuldade de sentir-se amado? Porque o resultado da sua vida não é satisfatório? Não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você? Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas,
se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador. Provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza, eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu.
E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana, que compreendeu Deus inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time, porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Claro que ganhar é bom. Mas um time ali, no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência. Acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece.
Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava, era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida
e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fica envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né, foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias, né, pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica descendo. Como é que é? Peraí, só uma dica. Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir.
Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Muitas vezes algumas pessoas conseguiram chegar a um nível de evolução espiritual que nós cristãos não conseguimos ainda. Se você tirar o microfone, para. Pode tirar o cabinho, mas o outro não. Muitas vezes nós não vamos conseguir chegar ao resultado do cristianismo, mesmo estando dentro de uma estrutura cristã, porque nem toda estrutura cristã favorece o crescimento do cristianismo. Às vezes as nossas estruturas cristãs estão tão viciadas quanto as outras estruturas que não são cristãs. Por isso que eu nunca trabalho com a possibilidade de que eu estando dentro da igreja, eu consigo ser mais cristão do que o outro que não está. Foi depois que tirou aqui, não foi não? Então tira e vamos sem o microfone do Instagram, melhor. Veja se melhorou. Não está carregando? Mas às vezes nós, dentro da estrutura cristã, não temos condições. Infelizmente, dentro da estrutura cristã, nós não conseguimos o necessário para sermos cristãos. Por quê? Porque não é garantia. Crer em Deus não é só professar a teoria. Crer em Deus não é só dizer teoricamente que nós acreditamos nele. E às vezes, dentro de uma estrutura cristã, nós nos contentamos em dizer que acreditamos em Deus e ficamos protegidos pelo discurso. Ficamos protegidos pela premissa de que nós, crendo em Deus, já está tudo garantido. Não, o que está garantido é quando a crença em Deus nos torna pessoas melhores. O que vai garantir é quando a nossa crença em Deus transformar a nossa vida. Posso dar uma sugestão? Só um minutinho que nós estamos com um problema técnico. Pegar uma outra cabecinha do cabo. Pode, pega ali. Estar dentro da estrutura não é garantia. Volto a dizer para vocês, encontrei muitas pessoas boas que não diziam do mesmo jeito que nós dizemos, que não creem da maneira como nós cremos e que já tinham encontrado e descoberto muitos resultados
resultados belíssimos do cristianismo nelas. Eu não estou dizendo que você precisa largar a igreja para poder encontrar-se com Deus e crer nele de um jeito certo. Eu estou dizendo que nós precisamos ultrapassar o que nós já costumamos conhecer do nosso cristianismo. O meu cristianismo, ele já deixou de ser teórico? Eu dizer que creio em Deus, eu dizer que acredito, já mudou a minha vida? A crença que eu digo ter já entrou dentro do meu coração e modificou o meu jeito de sentir? A fé que eu digo ter em Jesus já entrou dentro da minha mente e modificou as estruturas do meu pensamento? A fé que eu digo ter em Deus já transformou as minhas atitudes? Porque é a vida assim, transformada na maneira de sentir, de pensar e de agir, que modifica, que transforma e que nos salva. E o que é interessante, minha gente, é que depois que nós somos transformados no jeito de pensar, no jeito de sentir, no jeito de agir, modifica-se também o nosso jeito de falar. A nossa palavra vai ficando mais adepta do que é bom. Ainda ontem à noite aqui, a Ziza já tinha vindo aqui para casa, e nós estávamos ouvindo músicas boas, e as músicas boas inspirando bons sentimentos em nós. A gente fica leve depois de um momento assim. Por quê? Porque a música boa, ela tem boas palavras. Ela inspira sentimentos nobres. E a proposta de Jesus na nossa vida é justamente esta: elevar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, qualificar as nossas palavras. Aquilo que eu digo, aquilo que eu escolho falar, aquilo que eu escolho escrever no post do outro. A gente falava aqui no início da nossa missa. Como tantas vezes o ódio está presente nos anonimatos que a internet proporciona. Dentro do auge da confusão do Estado político, das dissidências políticas, das confusões políticas, quem é que tanto estava ali em vigor? Os perfis falsos, os robôs, que não são outra coisa senão instrumentos diabólicos no mundo de hoje. Porque dizem o que querem, agridem como querem, tudo porque querem motivar você a odiar também. O estádio de futebol que gritou contra o Vini é reproduzido toda hora na internet. Os ambientes virtuais estão cada vez mais diabólicos. E nós somos contagiados pelo mesmo espírito diabólico que aquele estádio proporcionou naquele dia. Ou você diz que aquilo foi um fruto de Deus? Ou você acha que esse ódio constante da internet, de mil perfis atacando ao mesmo tempo uma pessoa, ela errou, tudo bem, mas não é justo você colocar uma multidão de robôs atacando aquela pessoa por um erro que ela cometeu. Nós estamos nos acostumando com isso, nós estamos legitimando tudo isso e achando que é normal. Não é normal. Para nós cristãos, o ódio, seja ele em que espécie for, de que forma ele se manifeste, seja presencial, seja virtual, ele deve ser abominado por nós. Nós não podemos fazer parte desta corrente. O ódio virtual é uma espécie atualizada dos tribunais da Idade Média, em que as pessoas eram condenadas publicamente e eram mortas publicamente. Nós estamos muitas vezes sangrando as pessoas aqui nas redes sociais, com os nossos comentários homofóbicos, com os nossos comentários preconceituosos, com os nossos comentários absolutamente desconectados de qualquer postura respeitosa.
Isso mata as pessoas. E não sou eu que estou inventando. Foi Jesus que disse: toda vez que você chamar o outro de um nome feio, né? E lá ele usa a palavra idiota, você está matando o outro. Tá certo que está cheio de idiotas entre nós, fazer o quê? Às vezes nós somos o idiota da história. Mas nós não podemos nos esquecer que a agressão virtual, ela é uma forma escancarada da nossa falta de conversão. Por que eu digo isso? Porque nós cristãos estamos entrando no rolo compressor do ódio. Nós estamos deixando de ser um instrumento de conciliação. Foi Jesus que disse também que se você quiser ser discípulo dele, você terá que observar a maneira como ele viveu. Você poderá, inclusive, fazer os milagres que ele fez e ainda maiores. E São Paulo, porque aprendeu com Jesus, fez uma lista de quais são as posturas que o cristão precisa ter, quais são as virtudes que nós precisamos viver e quais são os defeitos que nós precisamos evitar. A ira é um deles. O ódio é um deles. E ele nos sugere conciliação, paciência, perdão. Por isso, hoje, na festa da Trindade, nós precisamos recordar o que de fato significa crer em Deus, já que a nossa salvação depende da nossa crença nele. Crer em Deus é atualizar tudo aqui na nossa vida, tudo o que é nobre, elevado, belo e verdadeiro. A nossa fé, ela é existencial. Quando você diz que você crê em Deus, você precisa se comprometer em ser um instrumento de amor. Como dizia São Francisco de Assis. Que onde houver ódio, você leve o amor, onde houver ofensa, que você leve o perdão, onde houver tristeza, que você leve a alegria, onde houver trevas, que você leve a luz, onde houver morte, que você leve a vida. É um resumo simples do cristianismo. É um resumo não simplista, é um resumo simples, é dizer com palavras que todo mundo entende. Sabe o que significa ser cristão? É você ser um contraponto para tudo aquilo que é ruim no mundo de hoje. Você não pode corroborar, dar volume ao que está sendo ruim no mundo de hoje. O livre-arbítrio é um dom, né, que nós recebemos de Deus. O que é o livre-arbítrio? É uma possibilidade de decidir e de escolher, que faz parte, é inerente ao ser humano, esse direito. Né? Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de ser livre. É interessante porque na antropologia teológica nós aprendemos que a liberdade é um dom que nos é concedido, como assim, da mesma forma como uma semente contém toda a possibilidade da árvore. Esse é um exemplo filosófico que ajuda muito, né? Você pega uma semente de amendoeira e todas as possibilidades da amendoeira, que é uma árvore imensa, uma das maiores que nós temos, estão condensadas naquela semente. Só que para aquela semente tornar-se a amendoeira que ela tem em potencial dentro dela, ela precisará ser cuidada. Então veja bem, na vida, ter o potencial não é garantia de que aquele potencial vai se tornar realidade. A liberdade interior é uma possibilidade. Recebemos o dom. Deus nos concedeu. Agora, ao longo da vida, nós vamos ter que exercitar, vamos ter que cultivar esse dom para a gente se tornar livre. Ninguém nasce livre. Nós vamos aprendendo. E é interessante porque o aprendizado
da liberdade, ele é no nosso dia a dia. E ele passa, e ele esbarra o tempo todo, ele passa o tempo todo pelas pessoas que cuidam de nós. É interessante, né? Até no adestramento de cães, você pode ensinar um animal a ser livre ou não. Tudo depende da maneira como você o trata. Porque no cão no animal você tem o condicionamento. O condicionamento cerceia essa liberdade. O cão nunca vai ser totalmente livre, porque nós precisamos adestrá-lo. Mas como é que funciona isso com a gente? Como é que nós podemos analisar o cuidado com este dom sem que ele vire um adestramento? Aí entra justamente a posição amorosa de quem cuida de nós, de quem é capaz de nos olhar sem nos interpretar como uma continuidade dele. Lembra que a gente falava, quando o pai interpreta o filho como um desdobramento seu, ele está pecando contra a liberdade do filho, não é? Você tem que entender que o outro é totalmente outro. É um outro ser, que por mais que você ame, ele não é você. Minha gente, uma das coisas mais egoísticas que nós podemos viver e experimentar é quando você sente que o seu corpo é um desdobramento das necessidades do outro. Que o outro enxerga em você não um outro ser humano, mas ele enxerga em você alguém que vai viver para satisfazê-lo. A escravidão era isso. O escravo era visto como um corpo que não era importante, nem achava que tinha alma, para justificar justamente a instrumentalização do outro. O outro, quando ele é desconsiderado na sua humanidade, ele acaba sendo um escravo. Ele vive a condição de escravo. Mas ele não tem o dom do livre-arbítrio? Tem. Só que esse dom foi negado, não foi ensinado para ele. A criança que nascia escrava, ela já ia recebendo os ensinamentos do pai e da mãe. Você é escravo, você vive para poder servir o outro, você não tem muito valor, o seu valor só é enquanto você serve para alguma coisa. Graças a Deus, nós já não temos mais isso. Muito embora em alguns lugares do mundo esse regime ainda possa até acontecer de maneira velada, mas existe muitas vezes o trabalho escravo. Mas nós também podemos escravizar o outro de outras formas. Nós também podemos retirar do outro o poder de decidir. Como? Quando nós desconsideramos o respeito por ele. O livre-arbítrio, ele é um dom tão precioso que se você descuida, você corre o risco de permitir que o outro quebre, de tão frágil que ele é. Como é fácil a gente perder o poder de decidir. Como é fácil a gente entrar dentro de um processo vicioso em que o outro manda na gente. É interessante demais analisar, e sofrido, né? É muito sofrido identificar isso. Que por causa do amor que muitas vezes nós sentimos, um amor possessivo, doentio, o outro tem o poder de neutralizar a nossa capacidade de decisão, porque a gente vai viver em torno dele, a gente vai viver para agradá-lo, a gente não está tomando decisões livres, nós estamos amarrados naquilo que é tão nocivo, que é a posse. Então eu perco a minha capacidade de ser livre, porque eu estou amarrado emocionalmente no outro. Tudo isso fragiliza o livre-arbítrio, porque a antropologia cristã vai nos dizer que nós somos livres, nascemos livres, mas este dom precisa ser exercitado. Então todos os dias eu tenho que libertar a minha liberdade. Vamos repetir isso. Todos os dias eu preciso libertar a minha liberdade. Eu preciso reassumir o meu compromisso comigo. Eu preciso passar uma faxina, passar o pente fino nos meus relacionamentos para descobrir: será que um deles está me escravizando? Será que esse meu amigo me escraviza ou ele me liberta? Será que o meu relacionamento com o meu marido, o amor que eu digo sentir por ele, é de escravidão ou é de libertação? Será que o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele escraviza ou ele liberta?
É uma análise dolorosa de ser feita, porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que, em nome do amor, nós retiramos do outro a capacidade de escolher. Por exemplo, uma outra forma de perder o livre-arbítrio é a droga. Você tem ali uma pessoa que, de repente, aos 15 anos de idade, fuma o primeiro cigarro de maconha. Experimentou a maconha, depois ela vai se acostumando com o efeito que a maconha provoca nela, ela começa a fumar a cocaína. E ela ainda tem o poder de dizer, eu vou fumar hoje ou não. Aí a cocaína, por ser uma droga que vicia um pouco mais, vai retirando ainda mais a capacidade dela de ser livre diante da droga. Até chegar um momento em que ele não sabe mais renunciar à droga. E é tão louco isso, minha gente, porque veja bem, ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga só prejudica, e por isso que já chama droga, e mesmo assim, ele não é capaz de dizer não a ela. Já não existe liberdade. O que a droga faz na vida de um viciado? Vai minando a liberdade. Vai minando a capacidade de decidir. E aí você tem, eu não preciso nem dizer, você vê aí na sua rua, você tem dentro da sua casa, você tem dentro da sua família, pessoas que estão amarradas, que perderam a capacidade de serem livres, que estão viciadas, que estão se destruindo. Alguns ainda têm a condição de dizer, eu quero ir para um centro de tratamento. Como em São Paulo aconteceu, eu acho que tem uns 20 dias que entrou em vigor essa lei, em que os usuários de crack lá na Cracolândia serão levados para centro de tratamento. Porque a droga, gente, ela gera uma série de problemas sociais. A violência está diretamente ligada ao vício. Os traficantes que mantêm, os traficantes não são viciados, eles não são bobos. Você acha que traficante é viciado? Não, eles querem viciar o outro. E ele vai gozar do dinheiro que ele rouba do outro. Porque quanto mais ele vicia, mais ele vai ter a dependência, mais ele vai ter o consumidor. E ele vai recebendo. O álcool faz a mesma coisa, minha gente. Vai retirando a capacidade de decidir. Então o livre-arbítrio, ele precisa ser cuidado como uma joia que você tem e que você faz de tudo para que não seja exposta ao perigo. Fique atento a tudo aquilo que pode cercear sua capacidade de decidir. Isso é evangélico, né? É a gente ter a possibilidade de fazer com que a gente seja sempre livre diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. Porque essa liberdade é que qualifica. É essa liberdade que nos dá satisfação. Que também a gente consegue em Deus. Eu acredito nisso. A minha oração me liberta. Como? Jesus dizia, a verdade vos libertará. Onde é que eu encontro essa verdade? Conheço Jesus, descubro nele um modelo de vida que me inspira, mergulho no mistério dessa verdade e começo a permitir que essa verdade venha iluminar as minhas mentiras. Eu olho para a coerência de Jesus e começo a iluminar as minhas incoerências. E aí eu tenho o caminho a ser seguido. Então, da minha incoerência à coerência de Jesus, há um caminho a ser traçado, a ser andado. Eu vou andar essa distância. Então eu vou me exercitar todos os dias para que não prevaleçam as minhas incoerências, mas prevaleça a coerência de Jesus. Conheço a sua palavra, eu leio os evangelhos, eu descubro como pensava Jesus e quero pensar assim também. Não é assim que a gente se identifica? Não é assim que você admira o outro e acaba querendo ser um pouco como o outro é? Só que nesse caso, nós estamos falando de uma adesão existencial. Não é só admirar. A proposta de Jesus é revolucionária. E a primeira revolução que ela faz é na nossa vida. Então eu olho para as minhas misérias e a partir da proposta de Jesus, começo a trabalhar as minhas misérias. Eu olho para as minhas imaturidades e vou buscar a maturidade que eu vejo nele.
E minha gente, Jesus foi livre, livre, livre. Se você pega os evangelhos, Jesus em nenhum momento está amarrado ao poder, Jesus em nenhum momento está amarrado às pessoas, Jesus em nenhum momento está amarrado à própria autoridade que ele tinha. Ele era livre. E ele ensinava o tempo todo a liberdade. E nunca imposição. Nunca havia uma imposição na sua fala. É se você quiser, se achar que é melhor. Essa proposta, através da proposta, ele motivava o outro a ser um seguidor. E quando a gente encontra alguém que nos faz livres, nós não queremos mais ficar longe dele. Quando nós encontramos amigos de verdade, que provocam dentro de nós essa sensação de ser livre, de você não querer o que é ruim, de optar livremente por aquilo que é bom, meu Deus do céu, isso não tem preço. Quando você encontra um modelo educacional que provoca isso no seu filho, que faz o seu filho ser livre para optar por aquilo que realmente é melhor. Seu filho ser capaz de dizer, eu não quero me drogar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Não tem preço. Estar bem-aventurado é estar bem encaminhado. E isso não tem preço. É uma satisfação quando você descobre que o seu filho foi educado para ser livre. Eu não preciso ficar proibindo, eu não preciso fazer cercas. O meu filho sabe o que é bom. Meu filho aprendeu a apreciar as coisas boas da vida e isso o tornou livre. Ele não ficou amarrado. Ele foi educado de um jeito que o espírito está liberto e com isso as escolhas da vida serão sempre mais saudáveis. É o que nós precisamos, minha gente. Todo santo dia nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer: eu estou livre, eu estou preso, onde é que eu estou preso e o que eu preciso fazer para que essa liberdade volte a ocupar o meu coração. Porque sem liberdade não há felicidade, não há realização humana. Por isso, o seu compromisso com você é, diariamente, libertar sua liberdade. À luz do céu, à luz de Deus. Que a sua religião, que a sua opção por Jesus lhe faça querer esta liberdade todos os dias. Para que você não aprisione pessoas, nem seja aprisionada por elas. Para que você não seja vítima das suas mesquinharias e nem seja vítima das mesquinharias do outro. Porque o homem livre, a mulher livre, na hora que esbarra na mesquinharia do outro, grita a sua alforria e vai dizer, vai estabelecer: aqui neste espaço eu não permito que escravidões sejam colocadas como propostas de vida. Não queremos ser escravos, queremos ser livres. É o que eu desejo a você. Porque se Deus quer a sua liberdade, se Deus o tempo todo nos motiva a viver essa liberdade, é nossa resposta amorosa de querer essa liberdade, motivando-a com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar: ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós. Porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante.
E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali, e eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos. Nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar
e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Falo de mim também, claro, mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor, ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios, nós estamos indispostos aos conteúdos, nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano terrível. Estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, não precisamos esperar mudança. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo, como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar dos ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão, sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não. Eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso ser. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe?
Que quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer. Que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr. Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. Porque o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes, nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes, a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando-a, dizendo não de vez em quando, para que ela volte a viver. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Ah, nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Ah, mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco.